O Fred está aqui comigo hoje porque nós já vamos começar falando de um assunto muito importante nesse programa. Por quê? Porque nós estamos vivendo mudanças muito drásticas com as quais nós precisamos nos acostumar por conta da pandemia, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. O Fred é psicólogo, mas ele é especialista nesse assunto. Ele ajuda muito empresas também a readequarem os funcionários e funcionários também a se readequarem a estas mudanças. E nós vimos esse final de semana algumas mudanças que são muito importantes, que estão no ranking das 10 mais importantes, não só para você se manter no mercado de trabalho. Claro que todo mundo quer ter emprego, mas não é só isso. Essa necessidade de reinvenção, de readequação, ela é muito importante. E, Fred, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso agora, porque a gente ainda está vivendo esse efeito da pandemia e muitas pessoas ainda estão em home office. Agora, algumas pessoas dizem que, na verdade, esse home office pode ser que nunca mais acabe, né? Tudo bem, Fred? Tudo Seja jóia. bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Essas mudanças que estão ocorrendo nesse momento, elas já eram esperadas para os próximos anos, mas aí veio a pandemia e de forma abrupta fez com que tudo isso acontecesse de forma antecipada, né? Eu já vim num outro programa aqui, comentei que no futuro seria mais ou menos assim, verdade. Mas infelizmente aconteceu e não da melhor forma possível. Bem, toda mudança ela acontece por meio de resistências e adaptações, a gente percebe as ineficiências. Muitas empresas elas já estão entregando, né, as suas sedes, diminuindo as suas estruturas, porque elas entenderam que ocorre o funcionamento, a entrega das metas, a entrega do trabalho, ela está ocorrendo de forma assertiva, de forma significativa, então não tem necessidade daquele grande espaço, né? Agora, Fred, quando eu falo nesse home office, eu também não falo em fechamento de vagas? A gente está tendo um altíssimo nível de desemprego, muitos setores estão tendo aí, o varejo especialmente, muitas oportunidades profissionais estão sendo minguadas, né, estão fechando, mas também a gente tem um crescimento de novas oportunidades profissionais em outras áreas, especialmente de tecnologia. Se a gente pega nas áreas básicas, de necessidades básicas, continua se contratando. Eu acompanho alguns profissionais que eles conseguiram fazer todo o processo seletivo em formato online. Então, assim, a gente está tendo um altíssimo nível de desemprego, sim, mas também tem oportunidade. E é o otimismo que vai fazer com que a gente chegue nas oportunidades. Agora, a organização, principalmente nesse tipo de trabalho, ela é necessária porque as pessoas muitas vezes pensam que trabalham em casa e não precisam de rotina. E um dos 10 aí também é a organização. O que é essa organização? É o teu horário para começar e para terminar, como se eu estivesse no escritório? Disciplina é a palavra-chave. E a disciplina, tanto para eu ter o início do trabalho, para eu fazer as minhas entregas, participar das reuniões, mas também que a disciplina para conseguir fazer pausa entre uma hora e outra de trabalho. Esses pequenos intervalos eles são essenciais. Disciplina para também iniciar e terminar a sua jornada de trabalho, porque quando a gente está tudo em casa, está tudo muito misturado, né? Vida pessoal, vida profissional, para quem tem filho, a escola dos filhos, e a gente vem percebendo também, já tem algumas pesquisas que começam a sair, com altíssimo nível de estresse, ansiedade, adoecimento mental desses profissionais que estão em casa. Porque mistura todas as estações no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ou seja, para que as pessoas que achavam que poderia ser muito melhor trabalhar em casa, não é pior se ela não se organizar para tal. Perfeito. A administração do tempo, a gestão do tempo que a gente fala, é uma competência que já era solicitada e demandada, agora ela entra em nível extremamente importante para que as pessoas aprendam, estudem e desenvolvam. Que é o terceiro, que é a demanda por qualificação. Que é a demanda por qualificação. Quem não se atualizar vai ficando para trás, literalmente. Vai ficando para trás, literalmente. Quem não entende computador, então, já era, né, Fred? Quem entende no computador, se for serviços que vão atuar de forma mais manual, mas mesmo assim, quanto mais você tiver experiência e se aproximar da tecnologia, melhor para a tua carreira. É fundamental que a gente saiba aprender com novas formas de aplicativo que vão gerenciar as tarefas, gerenciar o tempo. Gestores eles vão começar a cobrar menos essa questão de cargas horárias e se preocupar mais com a entrega, ou seja, o quanto você está me entregando, quais são as metas que você está estimulando, quais são as metas que você está alcançando. A gente reorganiza e ressignifica a forma de trabalhar.
Olha, você está acompanhando a nossa conversa com o Fred hoje, falando um pouquinho das mudanças no mercado de trabalho pós-pandemia. Então, tem algumas coisas que são muito importantes, como ele falou, a responsabilidade mesmo de você trabalhar em casa, a necessidade de você estar sempre buscando reciclagem, buscando aprender um pouco mais, a necessidade também de você entender que agora é uma tendência você trabalhar em casa, por isso que precisa dessa organização. Fecham-se portas, mas se você se readequar, outras portas ainda maiores se abrirão. Mas uma coisa que chama atenção também, que é muito importante falar, é esse engajamento virtual que tem tudo a ver com esse reaprendizado, né? Que é você estar cada vez mais interligado com tudo. Perfeito. Então o desafio das empresas também é como eu vou manter as minhas equipes engajadas, como eu vou exercer liderança e muitas vezes em profissionais que são contratados virtualmente e se ocorre essa gestão totalmente em formato virtual, o teletrabalho. E aí é um desafio para as empresas elas promoverem também programas de engajamento, terem aí maior assertividade no processo de contratação, terem assertividades em apoios de programa de saúde psicológica para colaborador. Eu venho participando em algumas empresas de programa de apoio a líderes para que eles consigam ter sustentação psicológica para conseguir nutrir as equipes deles. Então a gente também tem que ter um olhar não só para a questão tecnológica, mas para uma questão humana. Quando me perguntam como ser um líder bom agora nessa era de tecnologia, nessa era de informática, nessa era do teletrabalho, seja um bom ser humano. Se for marcar uma reunião no horário onde uma mãe ela tem que dar alimentação para os seus filhos, colocar a casa em ordem, se coloca no lugar dela, pratica empatia. Será que é o melhor horário marcar uma reunião com a minha equipe no horário do almoço? Então essas fichas, que são pequenos detalhes, mas que impactam no cotidiano, são muito importantes para que o gestor ele esteja atento a realmente quem trabalha com ele e qual a realidade de cada um. O Fred, daí isso pode fazer com que esse outro item, que é o distanciamento, afetando o trabalho em equipe, também não aconteça, né? Não aconteça. Ou seja, essa coisa de conversar melhor para ver como vai se adequar, qual é o melhor caminho, isso pode fazer com que as pessoas continuem próximas, mesmo distantes, que eu acho que é uma coisa que tem que continuar, né? É um desafio. Agora, Fred, trabalhar em equipe pela internet, assim, cada um na sua casa, vai ser bem complicado. Eu parto do princípio, eu não sou irrealista. Então, assim, a gente achar que vai ter o mesmo relacionamento presencial com o mesmo relacionamento virtual, não vai ter, né? E aí você pode começar uma questão, inclusive, de jogos. Pode cair um pouco a qualidade, por exemplo, daquelas empresas que precisam das pessoas, por exemplo, uma empresa de marketing, né, de criação, sei lá, algumas coisas. Tem algumas coisas que não dá para ser pela internet, né, Fred? E alguns movimentos vão ter que se adaptar e pós-pandemia, sim, as empresas vão ter as oficinas, vão ter os espaços de trabalho, mas a maioria já está entendendo que vai dar liberdade para o colaborador, ele trabalhar tanto na empresa quanto trabalhar em casa. Claro, a gente vai ter um desafio no engajamento dessas equipes e manter aí a confiança, porque a confiança é construída, né? Ninguém confia no outro de um dia para o outro virtualmente, né? Verdade. Você vai construindo essa relação. Mas se for uma equipe nova, né? Porque são as pessoas que já trabalham com você há muito tempo, tudo bem que você já sabe quem é, mas agora se é uma equipe nova, se são pessoas novas chegando, essa impessoalidade fica muito ruim, né? Fica ruim. Uma curiosidade que eu vou dividir com você é o seguinte, tem um cliente meu que eu estou apoiando ele fazer um processo seletivo, todo o processo dele acontece online. A entrevista, o vídeo currículo já é uma tendência. Então a pessoa pega e ela fala ela fala o currículo dela, ela grava manda falando. E grava, vídeo de 2 minutos, e aí, logicamente, a gente tem algumas questões, como postura, a construção. Uma dica, faça um roteirinho antes para poder dividir o tempo, para você construir um bom roteiro para se apresentar. A pessoa que é tímida, que não tem a habilidade de gravar, até a gente que você vai gravar alguma coisa que você sabe que é para se autopromover já é difícil, né? É delicado, né? Uma pessoa que não tem esse hábito, então... Mas aí tem um detalhe, testes comportamentais, por exemplo, o Conselho de Psicologia, a gente já tem testes, por exemplo, que eu aplico que são em formato online, e nem toda vaga a gente tem que ter uma excelente oratória, logicamente que isso ajuda muito, mas vagas mais técnicas, o vídeo currículo, por exemplo, é uma forma de conhecer o rosto da pessoa, de como ela se comunica, como ela conta a história dela, como ela organiza as ideias, né? Como ela se apresenta. Logicamente que os selecionadores eles vão levar em consideração também. Existem cargos de excelência de comunicação e tem cargos que você é mais técnico e aí tudo bem você ter o seu jeito, né? Mas o vídeo currículo também é uma tendência. Ô Fred, pra gente encerrar, tem uma coisa que me preocupa, porque se você está trabalhando em casa, vou ficar com o pijamão o dia inteiro. Tudo bem, mas seu chefe te chama, como é que você faz? Vai ter que ter uma certa etiqueta também para trabalhar em casa, não tem que pensar nisso? Tem que pensar nisso. Você fica com a parte do pijama só de baixo, né? E mais do que isso, você dividir bem os tempos para conseguir não misturar, sei que é difícil, mas não misturar a sua vida pessoal com o seu trabalho.
Uma das coisas que eu venho percebendo muito é que os trabalhadores eles vêm aumentando muito a carga horária de trabalho para quê? Para conseguir comprovar para a empresa que eles são necessários, que a força de trabalho deles tem uma significância, um significado muito importante. Então, acaba se abrindo muito mão da vida pessoal e focando muito no trabalho como uma forma de manter o emprego. Mas o importante é trabalhar é fundamental, entregar é fundamental, mas manter a saúde e saúde emocional é primordial nesse momento. Também precisa vir com esse equilíbrio, e né? E precisa vir com essa disciplina das pausas, de horário para começar a paralisar, para você conseguir entender que às vezes o feito é melhor do que o perfeito. Ô Fred, eu vou pedir para você voltar aqui. Será que a gente consegue ensinar a pessoa que está em casa a gravar esse vídeo? A gente podia fazer uma gravação aqui. Podemos. Você vai me ensinando. Podemos. Então, nós vamos trazer o Fred de volta, porque como é uma tendência, você pode falar, mas eu trabalho como, sei lá, como assistente de RH. Você pode achar que não precisa, mas se você já souber gravar, você dá um passo além. E ao invés de você mandar o seu currículo por e-mail, você já manda o seu vídeo, a pessoa já vai ver como você é, daí você vai saber a roupa adequada para esse tipo de vaga. Nós vamos ver aqui uma vaga, depois o Fred faz um levantamento do que você acha que é mais complicado, e a gente vai gravar aqui para você, vai mostrar para você como é que é feita essa gravação, para te ajudar mesmo nessa retomada, principalmente você que está desempregado, que não sabe nem como procurar, porque a maioria das agências ainda está fechada, então você vai ter essa oportunidade de aprender aqui com a gente. Tudo bem, Fred? Tudo jóia. Deixando uma mensagem final, otimismo. As soluções da vida da gente saem por meio do otimismo. O pessimismo é a forma que eu neutralizo a minha criatividade, a minha potencialidade e eu não vejo soluções. Está difícil? Está, mas está acontecendo processos seletivos. Então vamos investir energia e o pensamento nisso. E na criatividade para poder dar certo. Perfeito. Olha, eu vou deixar os contatos do Fred para você no Instagram. Fred Figner está aí na tela para você. Tem o site também, fredfigner.com.br. Tem várias informações e artigos lá que ele deixa para te orientar. Pelo e-mail você consegue também... Agora não consegue contratá-lo porque não pode fazer palestra, mas ele presta consultoria também. Estou fazendo virtualmente. Tá fazendo? Então pode. Pelo contato você tem mais informações, que é contato@fredfigner.com.br. E também pelo telefone 954886000. É a reinvenção, né, Fred? Né?